Qual imobiliária escolher para administrar o meu imóvel? Infelizmente, este é um tema que eu fico meio chateado em estar comentando, pois acredito que todas as imobiliárias deviam ter como premissa a honestidade e a capacidade de gerir e administrar um imóvel de terceiro, ainda mais quando a gente fala de um bem imóvel que tem um alto valor agregado. Mas, infelizmente, são inúmeras as reclamações que a gente escuta diariamente, seja elas numa breve pesquisa no Google, ou seja elas que eu escuto aqui na minha imobiliária, pessoalmente, de proprietários que estão trazendo imóveis aqui para a gente administrar e reclamam de imobiliárias nas quais trabalharam anteriormente. Só para você ter uma ideia, aqui na nossa imobiliária, a gente encontra os mais diversos tipos de relatos e reclamações de proprietários em relação a corretores e imobiliárias que, segundo eles, não atenderam às expectativas do proprietário ou então não tiveram o devido zelo com o bem e o imóvel que o proprietário colocou lá para eles administrar. Entre as reclamações, eu vou listar algumas aqui. Imobiliária que não fiscaliza o pagamento das despesas do imóvel, ou seja, as despesas acessórias, aquelas que acompanham o imóvel, como condomínio, água, IPTU ou outras taxas ou tarifas que também venham acompanhar a locação. Outra reclamação é de não exigir o seguro de incêndio do locatário, ou que não fez o laudo de vistoria corretamente, ou talvez não tenha nem feito esse laudo. Imobiliárias que se eximiram de cobrar a pintura, que não fizeram as devidas pesquisas de análise de crédito do cliente, que não repassou os aluguéis, e aqui é uma coisa gravíssima e infelizmente a gente escuta com frequência. Imobiliárias que não devolvem o calção para o inquilino ou então, num eventual prejuízo, também não repassam para o proprietário. E uma que é muito preocupante, imobiliárias que utilizam o calção, ou seja, isso geralmente é percebido no momento da rescisão do contrato e devolução das chaves. É para depositar o calção para o inquilino ou para pagar alguma pendência e esse dinheiro simplesmente sumiu. São algumas das reclamações que a gente ouve por aí. É possível pesquisar isso na internet e já foi relatado aqui e também já foi relatado aqui por alguns proprietários. Então, como escapar dessas armadilhas? O que eu devo me preocupar na hora de colocar o meu imóvel na imobiliária, ver se aquela imobiliária é uma imobiliária idônea, se o corretor e o gestor dessa imobiliária são capacitados para administrar o meu imóvel. Como já informei anteriormente, além de corretor, proprietário de imobiliária há mais de 15 anos, também sou advogado especialista em direito imobiliário e já acompanhei diversos processos envolvendo proprietário e imobiliária, que possuem como litígio a questão do aluguel, da gestão do imóvel. E nesses processos que acompanhei, são diversas as reclamações, os pedidos, e a grande maioria desses processos que eu tive a oportunidade, seja de acompanhar, ou de analisar, ou de dar uma espiada no processo, são referentes à má gestão, pelo menos na minha interpretação. Ou seja, muitas vezes o corretor é novo no mercado, o dono da imobiliária também é novo na parte de locação de imóveis e não teve o know-how suficiente ali que aquela demanda exigiria para fazer uma locação saudável, para evitar armadilhas do próprio mercado, né? Coisas que muitas vezes só a experiência e a prática vai trazer. Então, assim, a maioria das reclamações, dos problemas que ouvem, que a gente escuta por aí, são referentes realmente à má administração. Mas, infelizmente, tem uma parte que não. Tem uma parte que é relacionada à má fé mesmo. Infelizmente, algumas pessoas, né, os chamados estelionatários, se utilizam da boa-fé de proprietários e de inquilinos, se disfarçando de proprietários de imobiliária, de corretores, e assim eles acabam muitas vezes tendo uma carteira de imóveis e depois simplesmente esse valor desaparece, o calção desaparece e acaba dando uma série de prejuízos, seja para o proprietário,
para inquilino e para o próprio mercado imobiliário. Então, quais os cuidados eu devo ter na hora de escolher uma imobiliária? A primeira coisa que você deve fazer é solicitar os documentos dessa imobiliária. E entre os documentos, acredito que o mais importante seja o CRESS. Ver se uma imobiliária é realmente credenciada no CRESS do seu estado. Então solicite a ele o número do CRESS do corretor, do gestor dessa imobiliária e o próprio CRESS da imobiliária, o CRESS jurídico da imobiliária. E entrando no site do CRESS do seu estado, você consegue ver se realmente eles são profissionais que estão cadastrados lá, qual é o tempo deles no mercado, desde quando essa empresa existe, desde quando ele atua como corretor. Então aí já tem algumas informações para você começar uma pesquisa. O segundo ponto é pesquisar realmente ali a imobiliária, o CNPJ da imobiliária, de repente, se eles permitirem, o CPF do gerente ou do proprietário da imobiliária, para ver se ele responde já a algum processo relacionado à má administração de aluguéis ou qualquer coisa que envolva o mercado imobiliário e de corretagem. A terceira coisa que você deve estar atento é de que maneira esta imobiliária avalia os inquilinos, os possíveis locatários que vão ter. De o que eles fazem? Eles checam Serasa, SCPC, eles apresentaram essas negativas de Serasa, SCPC, os informes de rendimento deste inquilino, o fiador, como que eles agiram. Então, assim, sente com o seu corretor e questione ele de que maneira foi avaliado, o que tem, peça os documentos, exija uma cópia dos documentos do inquilino. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu tenho aqui de como escolher o inquilino perfeito. E lá eu dou uma série de dicas do perfil que este inquilino precisa ter. Com isso você já vai ter uma base já para poder questionar o seu corretor de imóveis. Quarto ponto, não se esqueça de questionar sobre o contrato de aluguel. Peça uma minuta anterior à assinatura do contrato para você dar uma olhada nas cláusulas, ver se estão de acordo. Se tiver alguém, algum amigo que já tenha mais experiência, um advogado de confiança, encaminhe esse contrato para o seu advogado para ele dar uma olhada. Converse sobre as cláusulas, prazo de contrato. No contrato de prestação de serviço, fique atento às tarifas que vão ser cobradas, se vai ser o primeiro aluguel, tantos por cento do primeiro aluguel, a administração vai ser tantos por cento somente do valor do aluguel ou não, vai ser do pacote fechado do valor administrado. Então sente e discuta tudo isso com o seu corretor antes. Outro ponto no contrato que você deve ficar atento é sobre o contrato de prestação de serviço. Quais são as responsabilidades da administradora e quais as responsabilidades sua como locador. Após fazer todos esses questionamentos para o seu corretor de imóveis e mesmo assim você se sente inseguro, exija um pouquinho mais da imobiliária. De repente você pode pedir uma reunião com o proprietário, com o gestor, com o responsável pelo setor de locação para tirar essas dúvidas, caso o corretor não consiga trazer todas essas informações a você. Se mesmo assim você ainda se sentir inseguro e não achar de repente na própria internet um meio de referência dessa imobiliária, de repente através de uma página do Facebook, do Instagram, ou do próprio Google, onde outras pessoas também podem dar referência sobre a sua experiência com essa imobiliária. Caso não tenha essa informação, solicite ao corretor de imóveis se de repente ele não pode passar o contato de outros proprietários que já fazem a administração com essa empresa, para de repente você tirar uma base, ter um pouquinho mais de credibilidade se você pode ou não colocar o seu bem ali para ser administrado. É importante também que você questione o seu corretor sobre no caso de inadimplência. Quem que vai arcar com os custos dessa inadimplência? Por via de regra, as custas processuais, em sua grande maioria, corre por conta do proprietário, a não ser que seja um aluguel garantido, aí algumas modalidades que algumas imobiliárias se utilizam. No entanto, os honorários advocatícios, isso é muito discutido. Grande parte das imobiliárias deixam por conta do proprietário e algumas imobiliárias também fazem essa questão, ou seja, elas pagam os honorários, ou tem equipe jurídica própria, ou já tem um escritório terceirizado ali que é um parceiro deles. Então questione sobre isso também. E por fim, desconfie dos negócios fáceis e rápidos, como por exemplo,
Digamos que você colocou o imóvel na imobiliária e em questão aí de 2 dias aí eles têm o inquilino já está aprovado, o contrato está pronto para você assinar. Não te passaram a ficha do locatário, só falaram que está ok, que ele foi aprovado e o contrato já está lá. Bom, o que eu posso falar para vocês e a experiência me diz? Existem locações rápidas? Existem. Realmente tem aquele inquilino que ele tem uma urgência, ele está vindo transferido de outro lugar, ele veio às vezes para ficar 1, 2 dias na cidade, ele tem aquele prazo para fechar o contrato e realmente ele precisa acelerar o processo de locação. Mas tomem cuidado, toda vez que o negócio for muito rápido, querer ultrapassar etapas, acende uma luz amarela aí no seu sinalizador. Então, fique atento, tá? Mesmo assim, exija a ficha do inquilino, exija as referências, vê se fez todas as pesquisas, de que maneira vai ser a garantia, qual garantia que vai ser fiador, calção, seguro-fiança. O calção vai ser de 2 vezes o valor do aluguel, 3 vezes o valor do aluguel, o aluguel vai ser pacote fechado, não vai? Então, questione tudo, nem que isso demore aí 1, 2 dias aí e corra o risco de perder esse inquilino. É melhor você fazer uma alocação sadia, que não vai te dar dor de cabeça, do que fazer uma alocação rápida, atropelada e que depois vai gerar problema. Por fim, a dica de ouro: evite colocar o seu imóvel de locação em diversas imobiliárias. Eu sei que para venda isso é muito comum, a gente anunciar no máximo possível de imobiliárias e até mesmo os corretores entrarem em contato para fazer a captação. Mas venda é uma situação, locação é outra. Locação é uma situação onde você vai ter um relacionamento de longo prazo com essa imobiliária. Então é importante que você crie esse vínculo com essa imobiliária. E quando você pulveriza o seu imóvel em diversas imobiliárias, fica difícil. Um exemplo: existem proprietários que têm 15, 10, 20, 30, 100, 200 imóveis para locação. Imagine se esse proprietário que tem 200 imóveis para locação, de repente ele tem 50 imobiliárias diferentes. Ou seja, olha o problema que ele vai ter. Ele está colocando na imobiliária justamente para ele não ter problema para fazer a administração, só que daí ele vai ter que administrar 50 imobiliárias diferentes. Então é assim, se você tem de repente 5, 10 imóveis, procure focar em 1 ou 2, no máximo 3, mas o ideal é que seja no máximo 2 mesmo, 2 imobiliárias que vão prestar esse serviço para você ter o vínculo, de repente aquele corretor, aquele assessor ali, aquele gerente que vai te atender, vai saber quem é você, quais são os seus imóveis. É melhor, fica mais fácil a sua administração e para a imobiliária também. Um outro problema também que a gente vê muito quando o proprietário espalha diversas chaves em várias imobiliárias na intenção de querer alugar rápido, é que ele perde o controle do imóvel. Um exemplo: digamos que um corretor vá com um cliente no apartamento e deixe uma janela aberta. Ele acabou esquecendo uma janela de um quarto aberta. E no mesmo dia deu um temporal e alague todo o apartamento. Dificilmente ele vai conseguir saber quem foi o corretor que foi por último lá e deixou essa janela aberta. Então ele não vai conseguir estar responsabilizando, seja o corretor ou seja a imobiliária. E até mais grave, que já aconteceu aqui no nosso escritório. Um proprietário que deixou o imóvel em várias imobiliárias, inclusive com a gente. Nós fizemos a locação desse apartamento. E depois de 1 mês que o inquilino estava lá morando, ele ligou desesperado, que estava na sala assistindo televisão, e a hora que virou de costa, tinha um corretor na porta com um casal. Ou seja, o proprietário ele espalhou a chave num monte de imobiliária e a hora que foi alugado, ele não ligou nas imobiliárias ou perdeu até o controle das imobiliárias que ele tinha deixado a chave para avisar que o imóvel já foi locado. Eu sei que aí tem uma responsabilidade, né? A gente aqui também sempre deixa claro para o inquilino a necessidade dele estar trocando o segredo, o miolinho ali da chave. Mas a gente sabe também que pouquíssimos inquilinos fazem isso, apesar de orientados. Então assim, a dica de ouro: não coloque em muitas imobiliárias. Você pode ligar para 15 imobiliárias. Converse com o gerente, aquela que você se sentir mais seguro, que passar mais credibilidade, você pode colocar para ele fazer a administração, mas no máximo 2 ou 3. Bom, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você tem algum comentário, alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações.